Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar comentando o assunto ponto de equilíbrio. Vou estar tratando de 3 pontos de equilíbrio: o ponto de equilíbrio de caixa, ponto de equilíbrio contábil e o ponto de equilíbrio financeiro. E para isso eu elaborei aqui um conjunto de linhas que culminaria com o fluxo de caixa operacional de um determinado projeto. Vamos supor que esse projeto tenha como objetivo a produção e comercialização de um determinado bem que seria vendido a cada unidade por um preço representado por PU e cujo custo variável unitário seria representado por CVU. Podemos considerar que esse custo variável unitário tem como principal motivo os gastos com materiais diretos e mão de obra direta. Vamos considerar que se vendermos Q unidades pelo preço PU, alcançaremos uma determinada receita operacional. Se multiplicarmos a quantidade Q pelo custo variável unitário, chegaremos ao custo variável total. Ao subtrairmos da receita operacional os custos variáveis, teremos a chamada margem de contribuição. A margem de contribuição é a quantidade produzida e vendida, que multiplicada pela diferença entre PU e CVU. Essa diferença PU menos CVU também é conhecida como margem de contribuição unitária. Então a margem de contribuição unitária multiplicada pela quantidade que seria produzida e vendida nos dá a margem de contribuição. Se subtrairmos dessa margem de contribuição os custos fixos e a despesa de depreciação e amortização, chegaremos ao lucro operacional ou LAGE, lucro antes dos juros e imposto de renda. Não vamos considerar aqui a despesa de juros, porque estaremos tratando apenas do fluxo de caixa gerado pelas operações. A despesa de juros é um fluxo financeiro. Então, aplicando sobre o LAGE a alíquota do imposto de renda, vamos considerar aqui a alíquota de 34%, estaremos calculando então o imposto de renda. Ao subtrairmos o imposto de renda, chegaremos ao lucro operacional líquido. Se adicionarmos ou readicionarmos ao lucro operacional líquido a despesa de depreciação e amortização, pois ela não é fluxo de caixa, mas está diminuindo o lucro operacional, está diminuindo em consequência o imposto de renda. Então, se readicionarmos a despesa de depreciação e amortização, chegaremos ao fluxo de caixa operacional. Bom, quando estamos realizando projeções para um determinado empreendimento, nós sempre temos um determinado nível de incerteza. E aí surgem questões do tipo: que quantidade mínima a gente deve tentar produzir e vender de forma a conseguirmos alcançar determinados requerimentos, pré-requisitos ou exigências do seu ponto de vista econômico e financeiro. Então, para fazer essa análise, eu vou esquecer aqui temporariamente as duas primeiras linhas que tratam da receita operacional e dos custos variáveis, porque elas estão representadas aqui pela margem de contribuição. Poderíamos então lançar a primeira questão: qual deve ser a quantidade mínima que produzida e vendida, de forma que as operações consigam cobrir com a receita, cobrir os custos variáveis e também os custos fixos. Esse seria nosso ponto de equilíbrio de caixa. O ponto de equilíbrio de caixa, então, seria a quantidade que é produzida e vendida, de tal forma que a receita operacional gerada permitisse a cobertura tanto dos custos variáveis quanto dos custos fixos. Isso significa
que a margem de contribuição deveria ser o suficiente para cobrir os custos fixos. Então nós podemos calcular o ponto de equilíbrio de caixa simplesmente igualando a margem de contribuição com os custos fixos e calculando como variável dependente a quantidade Q. Deste modo, chegaríamos à equação de cálculo do primeiro ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio de caixa. Seria calculado então dividindo-se os custos fixos pela diferença em preço unitário menos custo variável unitário, ou de outra forma, a quantidade Q, que seria calculada dividindo-se os custos fixos pela margem de contribuição unitária. Então assim chegaríamos ao ponto de equilíbrio de caixa. Calculando esse valor Q, nós chegaríamos então à quantidade que deveria ser produzida e vendida, de modo que a receita gerada seria exatamente igual aos custos variáveis mais os custos fixos. A importância desse ponto de equilíbrio de caixa é que assim estaríamos avaliando em que condições nós conseguiríamos igualar os fluxos de caixa de entrada resultantes das receitas operacionais, igualar esses fluxos de caixa de entrada com os fluxos de caixa de saída, representados pelos pagamentos dos custos variáveis e pelos pagamentos dos custos fixos. Bom, a próxima questão poderia ser a seguinte: qual deve ser a quantidade Q produzida e vendida de forma que as operações consigam cobrir não apenas os custos variáveis e os custos fixos, mas também a despesa de depreciação e amortização, que é uma despesa contábil, diminui o imposto de renda, mas não é fluxo de caixa. Então, neste caso, nós teríamos que igualar a margem de contribuição a custos fixos mais depreciação e amortização. Então, dessa forma, chegaríamos ao chamado ponto de equilíbrio contábil. Então, no ponto de equilíbrio contábil, a margem de contribuição corresponde ao preço unitário menos custo variável unitário, vezes a quantidade Q. Essa margem de contribuição teria que ser suficientemente alta para cobrir custos fixos e depreciação e amortização. Então, este ponto de equilíbrio seria essa quantidade Q, que a gente pode calcular, então, mediante a fórmula. Quantidade Q, sendo custos fixos, mais depreciação e amortização, dividido pela margem de contribuição unitária. Preço unitário menos custo variável unitário. Então, se as nossas operações conseguirem cobrir os custos fixos, chegaremos ao ponto de equilíbrio de caixa. Se as nossas operações conseguirem cobrir, além dos custos fixos, a despesa, depreciação e amortização, chegaremos ao ponto de equilíbrio contábil. O terceiro ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio financeiro, está associado à seguinte questão: qual deve ser a quantidade Q produzida e vendida que permita que o nosso projeto seja economicamente viável? Bom, para que o projeto seja economicamente viável, nós temos que considerar não só as receitas, despesas, imposto de renda, mas também o custo do capital. Ou seja, temos que considerar o valor do dinheiro do tempo, temos que trabalhar com a matemática financeira. Então, nós podemos tratar de forma mais simplificada esse assunto de ponto de equilíbrio financeiro se nós
supusermos que o fluxo de caixa operacional desse empreendimento se comportaria conforme uma série uniforme de valor PMT, que eu vou representar aqui por esses vetores, essa série uniforme de valor PMT a ser calculado, onde esse suposto projeto de investimento demandaria determinado volume de investimentos em ativo de longo prazo ou gasto de capital e em ativo circulante ou capital de giro, e esses investimentos totalizados seriam representados pela sigla PV, e ao final de N períodos de produção e vendas, supondo-se fluxo de caixa uniformes ao longo desse horizonte, e ao final deste horizonte nós teríamos um valor residual representado pela sigla FV, correspondendo à recuperação do capital de giro e também à eventual revenda de ativos de longo prazo, por exemplo, ativos imobilizados, que poderiam ser revendidos por determinado valor de sucata. Então, se nós considerarmos que conhecemos o custo de capital do grupo empreendedor ou da empresa, se nós projetarmos os investimentos necessários, PV, o horizonte de operações e os valores residuais de recuperação de capital de giro e o valor residual de revenda de ativos, nós poderíamos, com o uso da matemática financeira, calcular qual seria o PMT que equilibraria os fluxos de entrada com os fluxos de saída, dado esse custo de capital. Então, com o conhecimento da matemática financeira, nós poderíamos calcular este valor de PMT. Este valor de PMT, então, seria o fluxo de caixa operacional que tornaria nulo o VPL. Então, se aplicarmos uma calculadora financeira ou no Excel aquilo que conhecemos, que é o FV, o N, o I, o PV, podemos perguntar à calculadora qual é o valor de PMT que equilibra os fluxos de entrada com os fluxos de saída. Na verdade, estaremos calculando o valor do fluxo de caixa operacional que torna o projeto economicamente viável, ou seja, o valor mínimo de fluxo de caixa operacional que torna o projeto economicamente viável. Com este valor de PMT calculado, nós estaremos trabalhando conceitualmente com o VPL igual a zero. Então, o ponto de equilíbrio financeiro vai ser, na verdade, qual a quantidade Q produzida e vendida, a quantidade mínima, que torna o VPL do nosso projeto nulo. Bom, a partir do momento que chegamos a este valor de PMT, que vai corresponder ao nosso fluxo de caixa operacional, temos que chegar à nossa incógnita, que é a quantidade Q. Então, nós não precisaremos de fórmulas se fizermos o passo a passo agora de baixo para cima. Assim, partindo-se do fluxo de caixa operacional calculado com a ajuda da matemática financeira, nós podemos chegar ao lucro operacional líquido. Sabendo que o lucro operacional líquido mais DIA é o fluxo de caixa operacional, então o lucro operacional líquido vai ser o fluxo de caixa operacional menos a despesa de DIA. A próxima etapa nós podemos chegar ao lucro operacional ou LAGIR. Bastará que lembremos que de 100 partes de LAGIR, subtraímos 34 partes de imposto de renda para chegarmos a 66 partes de lucro operacional líquido. Então nós podemos trabalhar com razões e proporções para alcançarmos o lucro operacional, conhecendo agora o lucro operacional líquido. A partir do cálculo
do LAGI ou lucro operacional, se nós readicionarmos a despesa de DIA e os custos fixos, chegaremos então à margem de contribuição. Conhecida então a margem de contribuição e sabendo-se do preço unitário e do custo variável unitário, temos condições de finalmente chegar a essa quantidade que vai ser o nosso ponto de equilíbrio financeiro, ok? Bom, como fechamento eu gostaria de enfatizar o seguinte aspecto. Para que nós consigamos trabalhar de acordo com o ponto de equilíbrio de caixa, ou seja, atender a esse nível que é o ponto de equilíbrio de caixa, precisaremos produzir e vender uma quantidade que é suficiente apenas para cobrir os custos fixos. Mas para alcançarmos o ponto de equilíbrio contábil, precisaremos de um esforço um pouquinho maior. Teremos que cobrir não apenas os custos fixos, e além dos custos variáveis, obviamente, teremos que cobrir a despesa de depreciação e amortização. Já para alcançarmos o ponto de equilíbrio financeiro, teremos que cobrir os custos fixos, os custos variáveis, o imposto de renda, e além disso teremos que alcançar um fluxo de caixa operacional que torne o projeto economicamente viável, de acordo com os conceitos de valor do dinheiro do tempo estão associados à matemática financeira, ok? Então são diferentes níveis de exigências, de pré-requisitos associados a esses três pontos de equilíbrio. A título de ilustração, eu passo aqui o seguinte problema. Um grupo de pequenos empreendedores está avaliando investir na fabricação de mochilas para camping. Segundo os estudos preliminares, seria necessário investimento de 600 mil em maquinário, cuja vida útil alcançaria 10 anos. Ao longo deste horizonte, estima-se que as vendas anuais seriam de 15 mil unidades, ao preço unitário de 80. Os custos operacionais variáveis unitários são estimados em 45. O empreendimento resultaria em custos operacionais fixos anuais de 500 mil, excetuadas as despesas de depreciação e amortização. O investimento de capital de giro está estimado em 100 mil, a alíquota de imposto de renda é de 34%. Considere que o maquinário alcance o valor de sucata de 100 mil ao final dos 10 anos de uso e que o investimento de capital de giro seja de 50 mil. Calcule o ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio de caixa e calcule o ponto de equilíbrio financeiro, dada a taxa mínima de atratividade de 8% ao ano. Antes de deixar esse exercício para vocês resolverem, uns pequenos comentários. Primeiro, a quantidade projetada de venda, aqui é 15 mil unidades, ela pode ser uma estimativa inicial que vai estar acima dos 3 pontos de equilíbrio. A gente só vai descobrir calculando esses valores de ponto de equilíbrio. Então, para o cálculo do ponto de equilíbrio, eu poderia estar omitindo essa informação das tais 15 mil unidades que seriam vendidas por ano. Mais um aspecto é o de que esta revenda de ativos ao final dos 10 anos de operação, essa revenda por 100 mil, geraria um ganho de capital que deve ser tributado a 34%. E por último, o enunciado deixa de forma implícita, eu vou explicitar aqui, que a despesa de depreciação e amortização vai ser o investimento inicial em maquinário dividido por 10 anos. Ok? Bom, vamos aos resultados desse problema. O fluxo de caixa operacional, que torna o projeto economicamente viável, cifrão 88.862. Ponto de equilíbrio de caixa, 14.286 unidades. O ponto de equilíbrio contábil, 16 mil unidades. O ponto de equilíbrio financeiro, 17.250 unidades.